Senhor para trazer essa palavra hoje, porque só Ele era quem sabia quem estaria hoje aqui nessa noite, né? Eu não sabia quem viria, eu não tenho essa capacidade de saber quem estaria hoje aqui no culto. E eu tenho a convicção, a certeza de que essa palavra, ela tem direção certa, tem endereço certo. Amém? Porque todas as vezes que nós subimos aqui, nós não pregamos nem para ventilador e nem pregamos para as colunas, mas para pessoas. E tenha certeza que nessa noite eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que será ministrado nesse momento, porque Deus, Ele falou algo profundamente comigo nesta noite, e é uma palavra de confronto. Nós seremos confrontados nesta noite, amém? Vamos orar, curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de entrar por essas portas e poder, ó Deus, adorar o Teu nome neste lugar, Senhor. Este lugar, Senhor, nós sabemos que é um pronto-socorro espiritual, onde vidas são saradas, são curadas, famílias são restauradas, restabelecidas, pessoas são libertas, pessoas são batizadas no Espírito Santo, pessoas são salvas, ó Deus. Este lugar, meu Pai, é o lugar, ó Deus, onde o Senhor se manifesta poderosamente através da vida dos teus. E nessa noite, Senhor, a minha oração é que eu diminua e que o Senhor cresça poderosamente neste lugar, que a Tua glória seja manifestada, meu Pai, que somente o Senhor seja visto, Senhor, neste lugar, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, para entendermos nessa noite o que o Senhor tem, Deus, preparado para os nossos corações. Já te agradeço desde já, Senhor, por tudo, ó Deus, que o Senhor já tem preparado para esta noite, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a santa e gloriosa palavra do Senhor em João capítulo 4. João capítulo 4. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A partir do versículo 31 até o versículo 34. João capítulo 4, versículo 31 até o versículo 34. Todos já acharam? Amém. Todos acharam? Digam amém. Amém. Se alguém do teu lado não achou, você possa auxiliar essa pessoa. Se essa pessoa estiver sem Bíblia, auxilie ela, para ela lhe acompanhar nessa leitura. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você pode dar uma glória a Deus? Eu vou repetir mais uma vez esse versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você entendeu o que foi que Jesus quis dizer aqui? Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Ele disse: a minha comida. E o que é a comida? O que é o alimento? O que é o alimento para você? Sem o alimento nós não conseguimos viver.
Nós precisamos nos alimentar. Nós comemos de manhã, comemos meio-dia, jantamos à noite, e ainda tem aqueles que lancham depois do culto, não é verdade? Vai comer uma pizza, um churrasquinho, né? E outras coisas mais. E tem gente que é tão bom que come uma pizza sozinha, né? Tão bom de boca que come uma pizza sozinho. Mas Jesus, ele chega aqui, e isso me chamou a atenção quando ele diz assim: a minha comida, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, aquilo que me sustenta, é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou para fazer a sua obra. Ou seja, Jesus, ele é bem claro aqui, ele diz que o que interessa para Jesus, o mais importante para ele, o que ele mais deseja, o que ele mais almeja, muito mais do que o próprio sustento, o próprio alimento, aquilo que lhe dá prazer, porque o alimento ele nos dá prazer, ele nos dá satisfação, mas ele diz: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sinto prazer quando eu estou fazendo a obra de Deus, exercendo o chamado de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Ele disse: eu me alimento, eu sou sustentado, isso me põe de pé. E Jesus, ele vinha em uma trajetória nesse momento, que ele vinha de algumas cidades, cidade por cidade, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. No capítulo 3, nós vemos que Nicodemos ele vai até Jesus, ele vai se encontrar com Jesus, e aí ele começa a dialogar com Jesus. Jesus chega ao momento que diz para ele que é necessário nascer de novo, e que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Aí quando a gente vai para o capítulo 4, a palavra de Deus diz em capítulo 4, e o versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Depois que ele teve aquele diálogo com Nicodemos, ele sai, e o Espírito Santo de Deus o induz aí em Samaria, e ele diz que era necessário passar por Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele encontra uma mulher sentada ao lado de um poço pegando água. E aquela mulher, ela ia pegar água quando não tinha ninguém ali, porque aquela mulher não era uma mulher que tinha uma boa fama. E Jesus também começa a dialogar com aquela mulher. Só que diferente de Nicodemos foi até Jesus. Mas nós lemos aqui capítulo 4, e o versículo 4 diz que era necessário que ele fosse até Samaria. Se era necessário, porque Deus queria fazer algo ali em Samaria. E ele foi e encontrou aquela mulher que já tinha tido 5 maridos. E ele começa a dialogar com ela do lado do poço. E Jesus pede água. Ora, no capítulo 3 ele diz que é preciso nascer da água e do Espírito. No capítulo 4 ele diz que ele pede água, e ele chega e diz para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, eu te daria água, e você jamais teria sede. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele não entrava na cidade por acaso. Jesus, ele não ia em direção a uma pessoa por acaso. E era-lhe necessário passar por Samaria.
ainda que fosse para falar com apenas uma pessoa, e essa pessoa era a pessoa mais indesejável naquele lugar. Mas ele foi em direção justamente no horário, na hora em que aquela mulher estava. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para os perdidos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém dá valor, aquele que as pessoas se afastam, que não quer estar por perto, os desprezados. Ele vai logo em direção a ela, na hora certa, no momento certo, e senta do lado dela. A fonte de água viva estava do lado dela, e ela querendo tirar água. Quando ele pede, ele diz: você não tem com que tirar a água para beber. E depois que ele tem esse diálogo com essa mulher verdadeiramente entende que Jesus é o profeta, que Jesus é o Messias. Aquela mulher que poderia ser considerada uma adúltera, uma prostituta, quando Jesus tem um contato com ela, que começa a dialogar com ela, ela sente ali que Deus está visitando ela naquele momento, está dando uma oportunidade de vida para ela, para que ela pudesse mudar de vida. E quando ela recebe aquelas informações de Jesus, ela começa a sentir que o Espírito Santo de Deus está fazendo algo na vida dela. Aquela mulher sai e vai anunciar na cidade que o Messias está ali, que um profeta de Deus está ali naquele lugar. E sabe o que é interessante? Que naquela época, até porque os samaritanos, judeus, não se comunicavam com os samaritanos. E quando os discípulos chegam e viram que ele estava conversando com aquela mulher, eles acham estranho, por Jesus estar conversando com aquela mulher, com a samaritana. E até porque havia uma cultura que os homens não podiam estar conversando com as mulheres. Havia uma certa restrição para que houvesse esse diálogo, esse cuidado. E aí chega onde nós chegamos aqui no capítulo 4, versículo 31 ao 34, e que enquanto a mulher vai lá chamar o pessoal, Jesus está ali sentado, e eles chegam e começam a se alimentar. E ele pergunta aqui, eles perguntam no versículo 31: e entretanto os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, o mestre, come. Então os discípulos naquela hora estão comendo, estão se alimentando. Ora, Jesus ele veio de uma trajetória andando de cidade em cidade, e eles andavam muito a pé, já estavam cansados, com fome. Mas naquele momento os discípulos, quando eles estão comendo, eles dizem: Senhor, come alguma coisa. E aí no 32 ele diz: porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Existe uma comida diferente, existe uma alimentação diferente dessa que nós estamos acostumados a comer, a nos alimentar. Jesus estava falando de uma alimentação espiritual, do alimento espiritual, do verdadeiro alimento, e não esse alimento que eles estavam falando a respeito do alimento físico, do material. Jesus disse: tem um alimento diferente, tem um alimento diferente, e esse é o necessário. Porque assim como o corpo precisa do alimento material para se manter vivo, nós como servos de Deus
Precisamos nos alimentar espiritualmente, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa comunhão com Deus. Precisamos investir na nossa comunhão. Precisamos investir no propósito que Deus tem nas nossas vidas. E não são coisas materiais que vai resolver. Não são coisas palpáveis. São coisas espirituais. Porque talvez nós estejamos muito bem, estejamos bem vestidos, estejamos bem alimentados, bonitos, prosperando, tendo tudo, mas a vida espiritual está raquítica. A vida espiritual está apagada, está morta. Porque o verdadeiro alimento não é este alimento que nós nos alimentamos de manhã, meio-dia e de noite. Esse não é o verdadeiro alimento. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu, não aqueles que os teus pais comeram lá no deserto, mas eu sou o pão do céu. E aquele que comer de mim, que comer da minha carne, por mim viverá. Por mim viverá. Existe uma comida diferente. O problema é que nós estamos tão pegados com as coisas dessa vida que interessa são as coisas, são as demais coisas. E Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa justiça. Procure primeiro o espiritual, se fortaleça espiritualmente, queira ter intimidade com Deus, queira estar com Deus, queira estar de joelhos aos pés do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, e quem não estiver aos pés do Senhor, e quem não se revestir da presença da glória de Deus, não vai suportar a pressão, não vai suportar as dificuldades da vida, vai desistir fácil, vai parar fácil. Mas se você comer desta comida, ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aleluia. Aí ele chega e diz no 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você já se pegou alguma vez fazendo algum trabalho que você se entregou tanto nele, se empenhou tanto que você esqueceu até da hora de comer? Já aconteceu com alguém aqui? Aconteceu com mais, não acredito, né? Já aconteceu com você de você estar fazendo aquilo, algo que você gosta tanto de fazer, e você está fazendo, trabalhando algum trabalho que você gosta de fazer, e quando você olha, às vezes as pessoas chegam e dizem: fulano, na hora de almoçar, fulano, vou almoçar. Mas você está tão ali, envolvido, empolgado, que você esquece de comer, você esquece que deu a hora de você se alimentar, mas porque você está ali tão envolvido. Então, isso era o que estava acontecendo com Jesus. Ele vinha de uma trajetória, entrando em cidade, saindo em cidade, pregando o evangelho. Ele estava tão envolvido em fazer a obra de Deus, que ele não estava nem sentindo fome, nem necessidade nenhuma. Ele estava satisfeito. Ele estava suprido. Você entende isso? Você está entendendo isso que está sendo ministrado aqui? Ele diz: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Aí eu faço uma pergunta: o que a vontade de Deus ela representa para você?
Qual o significado da vontade de Deus para a sua vida? Que significado a vontade dele tem? Como você reage à vontade de Deus quando ela é contrária à sua? Boa pergunta é essa, né? Como nós reagimos à vontade de Deus quando ela é contrária à nossa vontade? Aleluia. Sabe por quê? Eu vou ser sincero. Nem sempre a vontade de Deus ela coincide com a minha vontade. Acontece com você? Acontece com você? A vontade de Deus coincide com a tua vontade? Existe uma ligação da vontade de Deus com a tua vontade? Existe uma conexão da vontade de Deus com a tua vontade? Existe uma conexão dos teus planos, dos teus projetos com a vontade de Deus? Existe uma ligação, existe uma conexão? Ou a vontade de Deus é contrária da tua? Porque nós pedimos algo a Deus, nós queremos algo, nós oramos, consagramos, jejuamos, Senhor, eu quero, e aí Deus vai e estabelece outra coisa, diferente daquilo que nós temos orado, que nós temos pedido. Sabe qual é a nossa maior luta? A nossa maior dificuldade é justamente permitir que se estabeleça na nossa vida a vontade de Deus. Nós lutamos na oração do Pai Nosso. É muita coragem orar, fazer aquela oração. É preciso muita coragem. Mas hoje em dia, a oração do Pai Nosso, todo mundo ora, até os presos oram antes de fugir. Eu estou dizendo isso porque eu já vi. Alguém antes de fugir, eu disse, antes de nós sairmos do presídio, nós fizemos um círculo e oramos. Fizemos a oração do Pai Nosso. Quando as pessoas vão entrar em campo, o que é que faz? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Se tornou algo mecânico. E oração não é nada mecânico. Oração você se rasga diante do Senhor. Oração você rasga o coração, abre e mostra o que tem dentro dele para o Senhor. Oração é rasgar o coração, é revelar para Deus os sentimentos, é conversar, contar para Ele aquilo que ninguém sabe, aquilo que o teu amigo mais íntimo não sabe, você conta só para Ele. Isso é oração. Mas na oração do Pai Nosso chega um momento que Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eita Jesus! Quando chega nessa parte, nessa oração tem duas coisas aí que eu paro para olhar. Jesus, quando Ele diz seja feita a tua vontade, olha o que é que nós dizemos na oração: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra, como ela é feita no céu. Assim como no céu todas as coisas são sujeitas a ti, todas as coisas estão prostradas diante de ti e obedece todas as tuas determinações, assim
assim eu quero que seja na minha vida, que a tua vontade seja feita na minha vida. Mas nós oramos assim e dizemos: tomara que a tua vontade seja de acordo com a minha. Nós oramos, mas o nosso desejo é que a vontade dele esteja de acordo com a nossa, e não a nossa de acordo com a vontade dele. Tudo que nós queremos, se formos olhar as nossas orações, nós oramos pedindo que ele se conforme com as nossas petições. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero namorar. Senhor, eu quero abrir porta de emprego. Senhor, é isso. É que a gente pede tudo para Deus. Nós só pedimos, queremos, desejamos. Mas quando chega na hora de dizer: seja feita a tua vontade, me diga, você sente alegria quando diz isso? Dá vontade de pular, né? Dá vontade de pular ela, né? E depois ele diz: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Essas duas coisas que eu paro e digo: rapaz, são duas palavras. Jesus, ele ensinou a oração para que eles prestassem atenção naquilo que Jesus estava falando. Jesus estava dando ali uma lição do que é que ele quer para a vida do homem. Que o homem perdoe para poder ser perdoado. É fácil quando ele diz: perdoa assim como eu tenho perdoado. Aí eu pergunto: como você tem perdoado? Aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te prejudicou, como você tem perdoado essa pessoa? Não, eu perdoo, mas ela lá e eu aqui. Está perdoado, mas ela lá e eu aqui. Eu quero um negócio com ela. Mas na oração eu digo: assim como eu perdoei, do mesmo jeito que eu perdoo, me perdoa. Aí Jesus vai dizer a mesma coisa: eu lhe perdoo. Eu aqui no céu e você lá fora do céu. Assim como eu tenho perdoado. A vontade de Deus é que haja perdão, é que através de nós seja manifestada a graça de Deus, através de nossas vidas, da nossa transformação, da nossa entrega, seja manifestada através das nossas vidas a misericórdia de Deus na vida das pessoas. A nossa maior dificuldade, a nossa maior luta não é contra Satanás, não é contra o mundo, não. Sabia disso? Que a nossa maior luta é contra nós mesmos. Contra nós. Nós quando pensamos em nos submeter a Deus e dizer: seja feita a tua vontade, nós ficamos preocupados, porque eu tenho tanto sonho, tanto projeto, tanta coisa para fazer. Quando alguém mergulha de cabeça na obra de Deus, as suas prioridades ficam em segundo plano. Eu vou repetir. Quando alguém mergulha de cabeça na obra de Deus, as suas prioridades ficam em segundo plano. Porque em primeiro tem que ser a tua chamada. Olha, se os teus planos, se os teus projetos
Se os teus sonhos estão em primeiro lugar e em segundo está o que Deus tem para realizar através da tua vida, não vai dar certo. Está fora da vontade de Deus. Quando alguém mergulha de cabeça na obra de Deus, as suas prioridades ficam em segundo plano. Deus, Ele não pode ficar em segundo plano em nada em nossas vidas. A própria palavra de Deus diz, Ele mesmo diz: amar ao Senhor acima de todas as coisas. E quando Ele diz acima de todas as coisas, Ele está generalizando mesmo. São todas as coisas. Amar a Deus mais do que os filhos, amar a Deus mais do que os pais, amar a Deus mais do que as coisas, amar a Deus mais do que os seus sonhos, os seus projetos, o seu trabalho, a sua família. Amar a Deus acima de tudo isso. Porque Ele precisa ser a base. Se nós colocarmos no lugar dele outra coisa, primeiro vem outra coisa, depois vem Jesus. Então a base foi aquilo, porque o primeiro é a base. Quando você constrói uma casa, você não constrói ela em cima da areia. Primeiro você cava, abre uma profunda vala, e quando você encontra a rocha, você lança o alicerce ali. E depois que você lança o alicerce, aí que vem as outras coisas. Aí em cima daquele alicerce você começa a construir a tua casa. Por isso que quando a palavra de Deus diz que cavando profunda vala, achando a rocha, Ele lança o alicerce em cima da rocha. A rocha simboliza Jesus. Então Ele tem que ser ali a primazia. É por isso que Jesus, quando os discípulos perguntam para Ele, come alguma coisa, será que alguém deu alguma coisa a Ele? Ele diz: não, a minha comida, o meu alimento é fazer a obra daquele que me enviou. Eu me sinto realizado. Eu já passei o dia inteiro sem comer nada, fazendo alguma coisa. Eu gosto muito de escrever. Fiquei escrevendo. Quando eu olhei, já tinha passado, já ia anoitecer. Eu escrevendo. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava tão empenhado, fazendo as coisas que ele não tinha tempo de olhar se estava com fome, se tinha alguma necessidade. Quando a gente está envolvido naquilo que Deus nos chamou, o propósito que Deus tem na minha e na tua vida, quando nós estamos realizando Ele, nós ficamos tão empolgados que nós nem nos preocupamos com aquilo que tem, com aquilo que não tem, se faltou, se não faltou. O importante é que eu estou no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, acontece o que acontecer. Aconteça o que acontecer, nós permanecemos firmes. É por isso que Ele diz: buscar em primeiro o reino de Deus. Procure se revestir primeiro. Porque será que Jesus, quando Ele chega para os discípulos, quando Ele está para ser recebido no céu, antes de se despedir, Ele: olha, vocês fiquem aí em Jerusalém e não saiam para fazer nada, sem que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Não sai para fazer nada se você não estiver revestido. Era a base para o trabalho, é o Espírito Santo que age na vida deles. Então Deus estabelece princípios em nossas vidas. Existem princípios. Aí Ele vem primeiro com a palavra, depois da palavra Ele vem com o Espírito Santo. Primeiro Ele lavou, transformou, burilou, e aí vem o Espírito Santo capacitando.
Aleluia. Como você reage à vontade de Deus? Porque viver, irmãos, na igreja só por viver, vir para os cultos só para vir para os cultos, só para encontrar com os irmãos, só para... Já virou costume de estar na casa de Deus, e a pessoa vai indo naturalmente, sem propósito. Mas nós, quando saímos de nossa casa, nós temos que ter um propósito em nosso coração. Eu estou indo adorar o Senhor, eu estou indo com o propósito de buscar a face do meu Senhor, de me quebrar diante dele, e se possível Ele quebre e refaça novamente, porque todos os dias nós precisamos ser renovados, trabalhados, transformados, porque muitas das vezes nos quebramos. As lutas, as dificuldades da vida nos quebram muitas vezes. Não resistimos à pressão. É a pressão do inimigo, é a pressão das circunstâncias da vida. Muitas vezes você quebra, o vaso quebra. Mas quando nós chegamos aqui, aqui tem um oleiro. Oh, labacanda, labassou. Aqui tem um oleiro. Você pode chegar aqui só os cacos, mas aqui tem um oleiro para refazer, para colocar tudo no lugar. Aleluia. O que a vontade de Deus significa? Quem tem chamada só será feliz quando estiver exercendo ela sem interferência nenhuma. Eu vou repetir. Você está ouvindo? Quem tem chamada só será feliz quando estiver exercendo ela sem nenhuma interferência. Interferências pessoais. Se tem alguém do teu lado que está impedindo, pode entregar na mão de Jeová. E se você se submeter, não vai não. Vá para o joelho. Jesus, a minha prioridade é o Senhor. O que é que o louvor diz? Quando eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Então coloca Ele como prioridade. Aleluia. Só vive no centro da vontade de Deus quem conseguir vencer as suas vontades. Para poder viver a vontade de Deus, eu preciso anular as minhas vontades. A nossa vontade, ela é boa, agradável e desejável. Como já foi pregado aqui. A nossa vontade é boa, agradável e desejável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas nós insistimos na nossa vontade. Com a sensibilidade que nós temos de ouvir a voz de Deus. Será que nós estamos sensíveis à voz de Deus? Deus manda perdoar. A vontade dele é perdão. Temos que perdoar. Ou todas as vezes que nós olhamos para a pessoa, vem aquela lembrança, aquela ira, aquela vontade de pegar pelo pescoço. Quando aquela pessoa cai, se prejudica, comete alguma coisa e se prejudica, como é que está o teu coração? Teu coração se alegra? Algumas pessoas podem nem falar, mas ela lá no fundo ela diz: bem feito. Foi mexer com crente, se queimou.
foi mexer com o homem de Deus, foi mexer com a mulher de Deus, foi mexer com o profeta de Deus. Olha aí, bem feito. Aonde está aquela oração que Jesus ensinou, que através daquela oração ele estava nos instruindo? Perdoa assim como eu tenho perdoado. E a Bíblia diz: se o teu inimigo cair, não se alegre em teu coração, para que o Senhor não veja e desvie dele a ira. Se desviar a ira dele, a ira vai para onde? Se desviar. Olha o que ele diz. Deus, ele olha para dentro do nosso coração. Agora é fácil. É fácil você perdoar alguém que te pisou, que te humilhou, alguém que fala o tempo todo mal de você, que lhe prejudica, que te humilha o tempo todo. É fácil você perdoar. É fácil você perdoar aquele patrão que lhe humilha o tempo todo. É fácil você perdoar aquele marido que o tempo todo fica te humilhando, fazendo você de escrava. É fácil perdoar aquela mulher que é o tempo todo, como diz a palavra, que é como um gotejar de água o tempo todo, como se fosse uma pingueira, o tempo todo no teu ouvido. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, você não presta, você não faz isso, você não faz aquilo, você não e tá. Ele compara como um gotejar contínuo. Você já tentou dormir com uma pingueira caindo em cima de uma panela? Já tentou dormir com uma pingueira ali? Você vira para um lado, vira para o outro. Eu consigo, porque eu sou surdo de um ouvido. Aí, como eu sou surdo de um ouvido, eu ponho o que eu escuto aqui. Aí pronto, eu não escuto nem o ronco da minha esposa. Eita, descobri isso. Oi? Não é a única não, né? Tem mais que ronca aí, né? Então é fácil você perdoar. Ele compara com um gotejar contínuo. A mulher que o tempo todo fica falando, pelo amor de Deus, o homem chega a sair de dentro de casa que não um zumbi de tanto ouvir. Vai para a rua assim, ó. Misericórdia. Sabe o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Cuidado com aquilo que você está desejando, porque a nossa vontade ela é boa, agradável e desejável. O que é que eu estou desejando? Cuidado com aquilo que você está desejando, porque aquilo que você está querendo, aquilo que você está desejando, pode te causar um grande mal, pode prejudicar o teu casamento, pode prejudicar a tua família. O que é que está passando na tua cabeça? O que é que você está desejando? Cuidado para não estragar a tua vida. Cuidado para não destruir a tua vida. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6, versículo 7, fala que Caim estava irado com seu irmão. Estava com vontade de esganar o irmão, porque o irmão chegou e levou ali a sua oferta. E quando Abel colocou a oferta lá, Deus imediatamente se manifestou e recebeu a oferta de Abel. E quando Caim chega lá que vai levar a sua oferta, a palavra de Deus diz que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. E aí ele se irou. E aí ele queria matar o irmão. Deus, quando viu que o semblante dele descaiu, ele estava com o semblante descaído, estava desfigurado, de raiva, de ira. Aí Deus vai chegar para ele: por que descaiu o teu semblante? Ele diz: o mal está à porta. O mal está na tua porta.
Aqui, ó. Insistindo. Aí Deus diz para ele: Caim, o mal está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Porque o teu desejo será contra ti. Olha o que ele diz: o teu desejo, a tua vontade será contra ti. Então aquilo que nós desejamos virá contra nós. O que é que nós estamos desejando? Se nós estivermos desejando o reino de Deus, ele virá até nós. Mas se nós estivermos desejando aquilo que não agrada a Deus, ele virá também. O que é que nós estamos desejando? O que você está desejando? Cuidado com aquilo que você deseja. Os nossos desejos precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é estabelecer o seu reino na vida das pessoas através das nossas vidas. Isso é forte. Eu vou repetir. Viver a vontade de Deus é estabelecer o seu reino na vida das pessoas através de nós. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nos submetemos à vontade de Deus, e estamos envolvidos na vontade dele, ele nos conduz para levar o seu reino na vida de pessoas que não têm o reino. Nós somos usados para libertar as pessoas, para curar aqueles que estão aprisionados. O Senhor Jesus, lá em Isaías, eu não lembro agora qual capítulo, que diz que ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás, para pôr em liberdade o cativo, para quebrar as cadeias, quebrar as correntes, quebrar as prisões. E quando nós somos alcançados, quando nós mergulhamos e dizemos: Senhor, verdadeiramente faz a tua vontade, dê o que der, mas se joga. É preciso ter coragem para isso. É a mesma coisa que você pular de um avião sem paraquedas. Confiar que Deus vai lhe segurar. Dê o que der. É o Senhor que está dizendo: o Senhor me chamou, eu vou. Deus se responsabiliza. Deus, diga para você, Deus se responsabiliza. Diga mais forte: Deus se responsabiliza. Porque se Ele chamou, se Ele tem propósito na tua vida, aleluia, Ele se responsabiliza. Agora tem uma coisa: a vontade dele vai continuar prevalecendo. Porque o que nós temos ouvido aí é que se você se lançar, Deus vai dar tudo em dobro. Deus vai te dar não sei quantos carros, Deus vai te dar não sei quantas casas, não sei quantos apartamentos. Você vai se tornar um grande empresário. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele diz: você vai ter 100 vezes mais aqui na terra e no céu. Aí a gente começa a pensar que esses 100 vezes mais aqui na terra é só o melhor da terra, né? Só o melhor, só o melhor. Só o melhor. Mas se aquilo que você está aqui, granjeando aqui na terra, te afasta dos projetos de Deus, você será o homem mais infeliz. Se você tem chamada, você pode ter o que você tiver, mas vai estar no teu coração sabendo ali que você deveria estar cumprindo o propósito de Deus na tua vida. Enquanto você não cumprir, você não sente paz.
Agora, quando você está exercendo ali, fazendo ali para aquilo que você foi chamado, você sente alegria. Você sente prazer. Tem gente que quer ensinar, que é a senhora Albertina. O olhos dela chega a brilhar aqui. Ama ensinar. Tire isso dela. Vai trabalhar, minha senhora Albertina. Você não vai ensinar mais não. Vai matar. Porque tem chamada para ensino, para ensinar. Quem tem chamada para pregar a palavra, se ele não pregar, ele morre. Se ele não fizer aquilo para que ele foi chamado, ele morre, ele vive infeliz. Mas quando você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, você se regozija, sente prazer. Qual é a tua chamada? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você já descobriu? Você já sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? Você já sabe onde Deus quer te usar? Você já sabe o que é que Deus quer através da tua vida? Aonde Ele quer te usar na obra? O que é que Ele quer que você faça? Você já se encontrou? Você já está alinhado com isso? Eu tenho certeza que Ele já lhe disse. O que falta é coragem. É, Carlinhos viu agora. É verdade, não é? Está vendo? O que falta é coragem. É tomar posição. Eu não lembro bem se foi Eliseu que Elias jogou a capa. Eliseu estava... Acho que foi Eliseu, se alguém... Uma capa sobre Eliseu. Eliseu estava carregando os bois numa carroça. Os bois estavam puxando a carroça. E quando Elias passou, que jogou ali a sua capa sobre ele na mesma hora. Eliseu pegou a carroça, quebrou ela toda, fez um monturo, tocou fogo, pegou os bois e sacrificou ao Senhor o instrumento de trabalho dele. Ele vivia daquilo, ele vivia, era um instrumento de trabalho, era com aquilo que ele vivia. Mas quando ele recebeu a chamada de Deus sobre a vida dele para ser um profeta de Deus, ele na mesma hora ele queimou, aleluia, a carroça, ele colocou os bois sobre ali e queimou e ofereceu como sacrifício e seguiu o homem de Deus, o projeto, o propósito de Deus que Deus tinha na vida dele. Mas é preciso coragem para isso. É preciso coragem para isso. Porque a vontade de Deus ela entra em contraste com a nossa vontade. Ele poderia parar e dizer assim: agora eu vou viver como? Eu vou me sustentar como? Como é que vai ser? Ele podia perguntar, questionar, mas na mesma hora ele jogou tudo. Queimou e foi. Agora isso é chamada específica. Se queima no teu coração, vai chegar a hora que você não vai suportar. Ou deixa ou deixa. Ou deixa ou deixa. Às vezes existem chamadas específicas que você tem que deixar tudo na mesma hora. Dependendo da área que Deus quer que você trabalhe. Existem determinadas funções na obra de Deus que realmente você precisa deixar tudo. Mas existem outras que você precisa deixar tudo. Mas esse tudo não significa que seja o teu trabalho, mas é deixar. Quem tem chamada de Deus e quer fazer a vontade de Deus, ele vai perder muitas coisas. Viver a vontade de Deus implica em perdas. Amizades. Assim como ele deixou tudo e seguiu de imediato,
Existem amizades, relacionamentos que jamais irão te possibilitar ter comunhão com Deus. E é preciso, por mais que você seja apegado a essa pessoa, você não precisa mais, você não pode mais comungar. Você não precisa, você não pode estar envolvido no mesmo pensamento. Porque não tem como você trazer essa pessoa para Cristo se você tiver a mesma mentalidade. É preciso deixar o pecado, é preciso deixar a mentira, é preciso deixar a prostituição, é preciso deixar a fornicação. Ele queimou lá a carroça e ofereceu o boi como sacrifício. Queima essa carroça, queima essa vida pecaminosa. Toma uma decisão hoje, queima tudo. Eu não quero mais isso na minha vida. Foi o que ele fez. Recebeu o chamado e disse: agora eu não quero mais nada disso aqui, nada. Abandona esse pecado, abandona esse vício. Isso vai te matar, está te consumindo, está te impedindo de você exercer a chamada de Deus na tua vida. Sai desse computador, dessa madrugada aí na internet, sites pornô. Queima essa carroça. Senão você vai ficar em cima daquela esteira de academia. Você anda, você anda não sei quantos quilômetros, mas não sai do lugar. É o que acontece. Não cresce espiritualmente, não se apossa dos mistérios de Deus, não toma posse das coisas espirituais, daquilo que Deus tem tão precioso. Aleluia. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz: olha, a tua mente é diferente dessa mente do mundo. Nós concordamos com o mundo. Sentamos na frente de uma televisão e aí passa um comediante do mundo contando piada e a gente rindo ali, nos conformando com o mundo. A nossa mente é outra, o nosso pensamento é outra, a nossa posição é outra. Por isso que ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E quando ele diz transformar, ele diz: é você, transformai-vos